E eu quero, antes disso, pedir a orientação de vocês. Cada um de vocês tem uma maneira diferente de pensar, uma maneira diferente de tomar atitudes sobre algumas coisas que todos nós fazemos, são naturais para nós. Então, eu queria que você que já passou por isso, ou você que está passando por isso, ou você que vai passar por alguma dessas coisas que eu vou citar agora, me desse o seu exemplo. Mesmo de máscara, eu queria que você falasse comigo alguma coisa sobre isso. Bom, vamos lá. Quando uma pessoa vai se casar, ela precisa ter alguns preparativos. Vai anotando aí, tem papel e caneta. Ela precisa ter alguns preparativos, algumas coisas têm que estar preparadas. Quando a pessoa vai, não é o caso ainda, mas a pessoa vai se casar, então ela tem que ter algumas coisas preparadas, tem que estar... E aí eu queria que você me desse orientação. O que você acha que a pessoa tem que fazer para estar preparada para casar? Bom, eu sou filho de mineiros, e o mineiro tem uma frase, assim, uma frase extraordinária. Quem quer casar tem que ter, traduzindo, vaza, filho. Entenda-se, traduzindo na subletra mineira, vaza, meu filho, se vira, rala peito, escorrega daqui. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro descobri um negócio muito interessante, diferente do Espírito Santo. Agora está chegando lá também essa mania. Mas você abre um portão e tem 20 casas. É o pai, a mãe, a mulher que separou do pai, que casou com outra mãe, com outro pai, do filho, do primo, do cunhado. O primo do primo, do primo, do cunhado, que mora também no terreno, porque todo mundo mora no terreno só e vai fazendo aqueles puxadinhos, vai puxando, quando pega o barraco, deve ser um negócio. Mas cada um tem seu canto, casou, se preparou. Então o que precisa para casar? Só uma ideia, eu sei que é muita coisa, mas para ter um casamento, para a pessoa se casar, como é que é estar preparada para casar? Fala para mim. Não estou falando psicológico, nem emocional, nem espiritual. Coisas. Tá, convite, dê um chute, vai lá. Tá, fralda para a criança que vai nascer. Tá, outra coisa. Vocês nunca casaram, vocês não sabem o que precisa de um casamento. Já até esqueceu nesse troço, faz tanto tempo que esse pastor não quer nem lembrar. O que precisa de um casamento? Nossa senhora, o cara pegou pesado. Sacou o recado? Não queria nem dizer que foi direto, mas o cara de estabilidade financeira. Não, tudo bem, obrigado. Obrigado, Alex. Não, ele ainda abriu o peito, essa estabilidade financeira? Não, conta de luz, água, PTU. Não, R$30 o quilo do arroz, né? Não é melhor o sogro fazer quentinho, porque R$30 o arroz, só Jesus. Bom, eu digo o seguinte, a pessoa se sentir preparada para casar. Bom, para a festa em si tem que ter um salão ou uma igreja, tem que ter bolos, salgados, tortas, tem que ter o convite separado, tem que ter o vestido, aquela coisa toda, a roupa do marido, a roupa da... tem os padrinhos, aquelas crianças que só faz besteira no culto, muitas vezes joga para cá. Agora, no dia do casamento tem gente que quer que seja santo, que quer que pega coisa, entra meu direito, o menino corre a igreja inteira, você escolhe ele para ser pajem, né? O menino perturba todos os cultos, no dia do casamento você escolhe para ser pajem, o pastor, olha só, não vai dar certo isso. E a criança parte numa corrida lá para cá, que o noivo, se não segurar, atropela e vai embora com a aliança. Precisa programar tudo isso. Então, para casar tem que ter, vocês aí estão pensando, tem que ter, entendeu? 31 de outubro, né? 31 de outubro, casamento chegando aí. Bolo, torta, eu vou logo dar o recado, entendeu? Tem que ter, sim, uma mesa para o pastor separada. Então, refrigerante, álcool, gel, máscara. Bom, para um casamento, o que precisa ter? O noivo, a noiva, o amor, o sentimento e os materiais necessários. Ter sido pensado um local onde eles vão morar, ter sido pensado, tudo tem que ser planejado. Não adianta, vou casar, não é um conto de fada, não existe isso, tem que ter um planejamento. E quanto menos planejamento, mais sofrimento depois. Agora, também não fica a vida toda planejando, porque senão também não vai dar nem nada. Esse negócio que planejar, é que nem aquele garoto do biscoito, quem sonha não sei o que lá, quem trabalha conquista. Quem sonha dorme, né? Acho que todo dia me enfia um amendoim pela boca fora com esse bilhetinho colado no retrovisor do carro. Quem sonha dorme, sei lá. Quem dói some. Quem dói, blá, blá, blá. Quem dorme, depois edita aí. Quem dorme, sonha. Quem trabalha, conquista. O cara vem me enfiar aquele amendoim por R$2, por 50 centavos, dizendo um troço desse. Então também não fica planejando demais. Vamos lá, vou te ajudar de novo. Para viajar, o que precisa para a gente estar preparado para viajar? Passagem, dinheiro. Deus abençoe essa motoca, esse carro, como se um cano de descarga, Senhor. Dá um cano de descarga para essa pessoa aí, em nome de Jesus. Vai, isso. Passa a segunda, vai. Terceira. Vende esse carro, meu filho. Vamos lá. Então precisa de quê? De
passagem, a mala arrumada. Não sei porque eu pensei em mala acabada, mas a mala arrumada. Para a mala estar arrumada, precisa das roupas, dos utensílios, objetos. O quê? Engraçado, vocês falaram passagem, mas não falaram para onde. Para viajar tem que ter um destino. Um destino, tem que ter um local para poder ir. Então, para viajar, para estar preparado para viajar, tem que ter um local, tem que ter... Que aí vai definir, inclusive, o que a irmã falou. Que bagagem vou levar, que mala vou levar. Se for de carro, se for de avião, se vai de ônibus. Né, Arlindo? Precisa de toda a preparação. Então, vocês sabem disso. Outro exemplo. O que é necessário para a gente se sentir preparado, se é possível, para a gente mudar de casa, fazer uma mudança? O que precisa? Hã? Não entendi. Cabelorista? O quê? Para poder mudar, precisa do quê? De casa? Não entendi. Caminhão. Um caminhão. OLX para vender tudo que tinha. Achar uma casa. Foi minha ideia. Ela não falou isso não. Que eu vendo tudo. Achar uma casa nova para você poder ir. Vocês mudaram agora, vocês sabem disso, né? Mudança. O que mais precisa para mudar? Vocês nunca mudaram, Marilene? Não sabe o que é isso? Você sabe. O que precisa para mudar? Então, caminhão, achar casa, mobilizar, montar aquilo tudo, escolher a melhor hora da noite para ninguém ver aqueles cacarecos que você leva lá que vai caindo durante a viagem, amarrar o cachorro no para-choque para ele chegar lá respirando, aquelas coisas todas de mudança que você sabe. Então, isso precisa para mudar. Vai comigo que nada vai ser perdido, te garanto. Vai lá, último exemplo. O que é necessário para a pessoa se sentir preparada para uma prova, para um vestibular? Estudar, saber as matérias vão cair. Quando a gente vai fazer um concurso, um vestibular, por exemplo, eles dão aquele caderninho. Qual é o nome daquele caderninho que dá? Que vem o que vai cair na prova? Não é apostila, não. Edital. Edital é um livrinho que diz assim, vai cair de português, isso, vai cair de inglês, isso, vai cair de química, isso, dá uma direção para o que você vai estudar. Então, edital para um concurso, edital para um vestibular, os editais vêm dizendo o que vai cair naquela prova e você tem que estudar dentro daquilo, isso é para estar preparado. O que é necessário para estar preparado para morrer? Que precisa estar preparado para morrer. Então, para a gente se sentir preparado para viajar, isso. Para se sentir preparado para casar, isso. Para se sentir preparado para mudar, isso. Para se sentir preparado para fazer uma prova, precisa disso. Para se sentir preparado para morrer, precisa do quê? Certeza da salvação. Certeza da salvação. Um plano funerário. É porque ele vende plano funerário aqui da igreja, ele que cuida do plano funerário. Plano para morrer. Vou pegar a arma, vou colocar a bala, vou puxar o... plano funerário. Para a gente morrer. E a última pergunta dessa nossa brincadeira. Você está preparado para morrer? Porque muitas pessoas durante este ano... vai comigo. Muitas pessoas durante esse ano... Eu sou meu pior inimigo aqui, porque eu atrapalho a pregação, depois eu volto para ela. Então vai comigo o tempo todo. Muitas pessoas durante esse ano não estavam preparadas dentro daquilo que nós vamos apresentar teologicamente. A Covid-19 veio como uma novidade para lembrar-nos do quanto somos frágeis, pequenos, vulneráveis, imperfeitos, limitados. E a Covid tem uma situação ímpar. Não há operação, cirurgia, porque um bilionário, se for atingido, e realmente a coisa for aprofundada, ele pode estar no melhor hospital, e aconteceu, de todos do mundo, e morrer. Um pobretão, um paupérrimo, pode estar sentado na pracinha de Auma, todo mundo espirrar do lado dele, ele não pegar o vírus, ele não morrer.
Veio para nos lembrar que o controle da vida e da morte não é nosso. Nós só podemos, dentro do limite, estarmos preparados. 2 Reis capítulo 20, versículo 1 até o versículo 6 diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu, rei de Judá, de uma enfermidade mortal. 2 Reis 20. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, Então Isaías, o profeta, vem até Ezequias, o rei, que está doente numa cama. E Isaías traz a seguinte notícia para ele: assim diz Deus, fala Isaías para Ezequias: põe em ordem a tua casa. Vamos falar juntos essa frase? Põe em ordem a tua casa. Muito obrigado. Em outras palavras, esteja preparado. Casar, preparado. Viajar, preparado. Mudar, preparado. Prova, preparado. Morrer, preparado. Esteja preparado. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Versículo 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muito. Aquele homem clamava com a cara virada para a parede e disse: Deus, não me deixa morrer. Senhor, eu não me sinto preparado, eu não quero morrer agora. Não pode ser verdade isso. O Senhor me conhece, eu estive contigo o tempo inteiro. E eu estou com essa doença mortal. E chorou muitíssimo, versículo 4. Antes que Isaías deu recado e saiu dali. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, então ele sai do palácio e continua indo embora Isaías, veio a palavra do Senhor Deus dizendo: Isaías, volta lá, e diz a Ezequias, o príncipe do meu povo, o rei de Judá, o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, e eis que te curei. Ao terceiro dia, você vai estar tão bom, que você vai à minha casa me adorar, subirás à casa do Senhor. Versículo 6, acrescentarei, diz Deus através da boca de Isaías, aos teus dias, 15 anos, você vai ter mais 15 anos, e das tuas mãos, o rei da Síria, que era o maior desafio dele naquele momento, depois da doença, é claro, te livrarei, a ti e a esta cidade tão pequena, defenderei esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Vou parar por aqui. Ezequias ouve duas mensagens. A primeira é: põe em ordem, esteja preparado para morrer, porque você vai morrer. Ezequias diz: não estou preparado, e clama a Deus. E eles recebem a segunda mensagem vinda de Deus através de Isaías: acrescentarei mais 15 anos aos seus dias. Pastor, o senhor perguntou se eu estava preparado para morrer. O tema da conversa desta noite, para quem gosta de anotar, e eu apenas vou fazer um estudo bíblico rápido com vocês, quero que fique aberto nesse texto. Se for tentar procurar outro, você vai se perder. Fica nesse texto, e quem está anotando em casa, ou quem anota o sermão aqui, anote, depois você vai receber ele editado, vai poder ver com calma os textos novamente, ok? Primeira coisa, estar preparado para morrer é viver como se a vida não fosse durar para sempre. Eu não vim te ensinar coisas novas. Um pastor não é um contador de coisas novas. Ele tem que se basear na Bíblia, que foi escrita há mais de 2000 anos. Um pastor, começado a montar muito mais que isso. Um pastor tem que te lembrar coisas que você sabe que são óbvias. Para estar preparado para morrer, a primeira coisa que você tem que lembrar é que a vida não vai durar para sempre. Mas por mais óbvio que isso pareça, as pessoas continuam vivendo como se fossem eternas. Acabam os seus casamentos,
Assim, porque arranja outra. Saem de suas casas, abandonam seus pais. Assim, porque depois tem tempo para resolver. Largam seus filhos à luz, à margem da sociedade. Assim, porque depois as coisas se resolvem por elas mesmas. Compram e se embrenham em dívidas descomunais, sem calcular antes se aquilo deve ser feito. Assim, como se tivessem mais 50, 60, 70 anos para pagar aquela coisa. Então não é verdade que as pessoas vivem como se o mundo, ou como se a vida fosse parar. Então o senhor está dizendo que nós devemos não fazer nada. Preste atenção no que a palavra diz, não no que eu digo. Só para lembrar você sobre essa questão de, para preparado para morrer, a gente tem que saber que a vida não dura para sempre. Viver a vida como se ela não fosse durar para sempre. E muita gente troca isso e faz coisa errada, não entendendo que na verdade o que é viver. Lá em Salmos, no capítulo 90, o versículo 9 e 10, Salmos 90, 9 e 10 diz assim: pois todos os nossos dias se passam na presença do Senhor. Na tua ira, acabam-se os nossos anos com um breve pensamento. Acabou, esqueci o que estava falando, morreu uma pessoa. Os dias de nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo muita força, vigor, a 80. Neste caso, o melhor das pessoas que chegam a 80, 90 e tudo mais, estão cansados, estão enfadados. Isso também passa rapidamente, nós voamos. Salmos 90, versículo 9 e versículo 10. Eclesiastes, no capítulo 3, você lembra muito bem, é interessante esse versículo. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, 2. Tudo tem um tempo determinado, e há um tempo para todo propósito, para tudo que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer, e a gente fica feliz da vida quando nasce uma criança. Tempo de morrer, a gente esquece que nós vamos, e os nossos vão também. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Existe um tempo para a nossa partida. E há de se ter uma preparação, e a primeira coisa que eu estou aconselhando você é saber que a vida não vai durar para sempre. Tiago, no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 4, versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Segunda-feira, amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina, um vapor, que aparece por um instante e logo se dissipa. O interessante é que ele continua dizendo, em vez de você dizer que não vai fazer isso ou aquilo, diga, se Deus quiser eu farei, porque a minha vida está nas mãos dele. Aqui, o texto, Ezequias está vivendo um confronto grande, um desafio muito grande contra o rei da Assíria. O rei da Síria vinha destruindo, você pode ver nos capítulos anteriores, várias cidades. O pai dele já vinha fazendo isso. O exército assírio era o mais poderoso. Depois você vai ver lá na frente a hegemonia do exército babilônico. Mas aqui o exército sírio era o mais perigoso e ele assolava qualquer cidade. Vai acontecer que o rei da Síria manda uma carta. No meio de uma guerra ele manda uma carta para Ezequias, dizendo, Ezequias, mais ou menos assim, tu é o próximo, meu irmão. A casa vai cair para você também. O rei da Síria fala assim, você acha que o teu Deus vai livrar vocês? Os deuses dos outros povos livrou alguma cidade, Ezequias recebe aquela carta. E sabe o que Ezequias faz quando recebe aquela carta? Fica desesperado, clama, ai meu Deus, agora é minha vez. Senhor. Não, ele vai ao templo e ele procura a casa do Senhor. E ele diz, Senhor, está aqui uma carta de ameaça contra o Senhor. Mas eu creio que o Senhor vai mostrar para eles que os outros deusezinhos que ele disse que venceu, mais ou menos assim, está no capítulo anterior, eram deusezinhos de barro, de pedra, de madeira, de sei lá do que. Mas o Senhor é um Deus de verdade. Ezequias está dizendo, o Senhor é um Deus de verdade. E o Senhor vai mostrar para eles. Esse homem de fé. A primeira parte do versículo 20, as primeiras palavras diz, naqueles dias, sabe, Ezequias está vivendo. Ele está fazendo o que um rei tem que fazer, defendendo sua cidade, intercedendo a Deus por sua cidade. Tem um profeta do lado dele o aconselhando, que é Isaías. Você está vivendo, é isso aí. É comprar, é vender, é produzir, é fazer a sua função. Você é mecânico, é na mecânica. Você é engenheiro, é na engenharia. Você é pedreiro, é na obra. Seja qual for a sua função, você está fazendo. Você é dona de casa, é cuidando da casa bem. Cada um fazendo bem a sua função. Bem a sua coisa. Ezequias estava fazendo bem o papel dele. Versículo 1 no capítulo 20 de 2 Reis, eu começo o texto, naqueles dias,
Naqueles dias, são os dias que estão sendo narrados no capítulo anterior, desta afronta que Ezequias está sofrendo pelo rei da Síria. E se não bastasse, no meio dessa vai e vem, eu estou falando, tem uma coisa importante que você não entende na Bíblia, e que a gente erra muito por isso. Muita gente faz erro na Bíblia, comete erro na Bíblia por causa disso. O tempo da Bíblia não é assim, virou a página, passou um dia. Não, tem hora que você vira uma página, passa 100 anos. Tem hora que você vira uma página, passa 15, aqui por exemplo, tem hora que vai virar a página, passa 15 anos que é a vida dele, numa páginazinha só. Então, muito cuidado quando você for ler. Nós estamos numa disputa de medo, de terror, que o rei da Síria está colocando, de meses. Está derrubando cidades e indo em direção a Ezequias. E naqueles dias, Ezequias está fazendo a parte dele. Está reinando, está trabalhando, está servindo o Senhor, está buscando o melhor para o seu povo. Ele faz coisas incríveis na engenharia. Ezequias que vai depois irrigar todo Jerusalém, desviar a água de rios e de comportas para poder fazer que haja um percurso de água extraordinário para prosperar a cidade. Bom, mas antes disso aqui, naqueles dias, nos seus dias, o que você está fazendo? Tá certo, faça. Está se preparando para casar? Beleza? Para viajar? Ótimo. Para mudar? Ok. Para uma prova? Ok. Faça o que você tem que fazer. Apenas o meu conselho é, se quiser viver direito, não esqueça que a vida passa. Não esqueça que não vai durar para sempre. É só isso. Mas faça. O rei fazia o que tinha que fazer. E de repente, uma doença o acomete. No meio de toda aquela situação. Talvez ele tenha desenvolvido uma úlcera por causa das pressões ministeriais, por causa das pressões de reino. Essa úlcera tenha virado um câncer, porque depois ele vai colocar figo, uma pasta em cima da ferida. Então há uma ferida exposta. Ele vai colocar um unguento, uma porção que é feita para colocar em cima daquilo ali. E essa porção é só para fazer a parte dele, porque a cura, Deus disse, te curei. Você já leu esse texto comigo aqui. Mas ele tem que ouvir, no meio de tudo aquilo, talvez essa úlcera virou um câncer, não sei. A ideia é que seja um câncer. E aí vem a frase terrível que é trazida naqueles dias. Ele está fazendo certo, trabalhando, buscando, falando. Só que, como disse Eclesiastes, tem um tempo para tudo. Esse tempo não tem a ver com 80 anos, com 70 anos. Tem gente que se liga nesse texto que eu li de 80, 70, 90, achar que quando tiver 70. Não! Esse texto tem a ver com recém-nascido. Esse texto tem a ver com 5 anos, 15, 20, 30, 50. Esse texto não tem a ver com a idade, tem a ver com o momento que tem que acontecer e ele acontece. Então viva sabendo que a gente tem que estar preparado para qualquer momento, a qualquer hora. Se nós vivêssemos assim, a gente jamais estaria assim, tá bom, estou indo trabalhar, fica com Deus aí você também. O marido está abençoando a esposa, fica com Deus você também, está saindo de casa para trabalhar com raiva. Pode ser a última vez que ele a viu. Foi a última vez que ele falou com aquela mulher. Porque ela vai infartar e morrer. E ele nunca mais vai poder falar com ela. Me perdoa, eu não queria ter dito isso. Ou ele vai morrer. Eu não quero que você viva tenso. Eu não sou louco, insano de aconselhar você a viver preocupado com a morte. Pelo contrário, estou querendo dizer, curta a vida. Mas saiba que a vida é curta. Curta a sua vida curta. Entendeu? Ezequias recebe a mensagem de Deus. Põe em ordem a tua casa. Deus está dizendo, o seu tempo findou. Você precisa organizar as coisas. Eu vou preparar outra mensagem, porque eu fiquei muito apaixonado com essa frase. Só para você entender, eu estava numa clínica médica particular, encostado numa parede, para dar privacidade à minha mãe. Uma médica estava passando aquele gel e depois aquela ultrassom, e eu estava vendo minha mãe por dentro numa tela, e eu fiquei imaginando, um dia eu estive ali, foi minha primeira casa, enquanto a médica procurava o que ela tem sentido no abdômen. E eu fiquei olhando aquela imagem e disse, poxa, um dia alguém fez isso, talvez. A gente era muito pobre, eu não sei se teve ultrassom, mas eu estava ali. E fiquei pensando nisso, e a doutora perguntou para ela, por que a senhora está fazendo esse exame? O que trouxe a senhora aqui? Quando essa mulher fez essa pergunta, na minha cabeça veio esta frase, põe em ordem a tua casa. E na mesma hora, quando o Espírito Santo quer fazer, ele faz isso, eu já aprendi a usar o celular para isso, abri meu bloco de notas e comecei a anotar. Põe em ordem a tua casa financeira, põe em ordem a tua casa espiritual, põe em ordem a tua casa sentimental. É uma outra mensagem que eu vou preparar para vocês num outro momento. Põe em ordem a tua vida. E não é porque você vai morrer hoje ou amanhã, é porque você vai morrer.
Então vamos curtir, viver da melhor forma possível. Se pensássemos assim, a gente sofreria tão menos. Segunda coisa, para estar preparado para morrer, você precisa aproveitar as oportunidades que a vida oferece sem desprezar a Deus. Você precisa aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Presta atenção onde eu vou chegar. Sem desprezar a Deus. Sobre aproveitar as oportunidades, seja no ministério, seja em qualquer outra área. Eclesiastes capítulo 9, você conhece o texto? No versículo 10, Salomão diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque do além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Agora é hora de fazer as coisas. É nesse instante, não é depois. Vem um pensamento aqui agora, eu me lembro de uma propaganda que diz assim: Ortobon, você passará 1/3 da sua vida sobre ele. Vocês já viram propaganda desse colchão? Colchão Ortobon, você passará 1/3 da sua vida sobre ele. Porque pensando que 24 horas, né, 3 vezes 8, 24. Então 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir, para uma noite saudável, né, diz os especialistas, e 8 horas para as outras coisas que você tem que fazer. Então trabalha 8 horas, expediente normal, dorme 8 horas, sono normal, e 8 horas para você fazer as outras coisas que tem que fazer. Bom, para algumas pessoas, devia assim: Ortobon, você passará metade da sua vida em cima dele, porque tem gente que só dorme. Não faz nada mais na vida a não ser dormir. Ortobon, você passará 95% da sua vida sobre eles. Os outros 5% você vai ver televisão na sala, você vai comer uma pipoca. Né? A coisa está mudando. Hoje o filho tem 35 anos e ele entende que não deve sair de casa. Eu não sei por que isso está acontecendo. Mas eu vou viver para ver isso, se for da vontade de Deus. O Senhor que cuide disso antes. Bem, irmãos, o que eu quero dizer a você é que a gente tem que aproveitar as oportunidades e sair do colchão e fazer alguma coisa enquanto é tempo. E sair da sofá e sair e ser alguma coisa. Eu estou extremamente orgulhoso das minhas ovelhas que se reinventaram aqui na igreja, se reinventaram em suas vidas pessoais. Aqui na igreja eu nunca preguei tendo que olhar para uma tela, saber que lá na região dos lagos tem um senhor, irmão Jades, está nos vendo lá. Deus abençoe, senhor Jades. Irmã Risete, 94 anos, assistindo o culto de sua casa, ouvindo a palavra de Deus, acompanhando o que o pastor está falando. Eu nunca imaginei que falaria daqui com vocês, e ao mesmo tempo com ela lá, e quem está observando as imagens vê tudo. Saber que estou aqui com vocês, o Olávio pode se cuidar, não precisa usar máscara, está na casa dele, está acompanhando a mensagem, acompanhando a pregação. A igreja se reinventou. Hoje eu fiquei feliz porque eu vi o Paulo sentindo dor em casa, não pôde vir de manhã, mas estava no culto, a gente falou por aqui, a Vilma do lado dele. Isso é lindo, isso é ótimo. Então eu fico feliz porque alguém se mobilizou. O Gabriel, o Zenas, há muito tempo vinha provocando isso, instigando isso em mim. O Gabriel comprou ideia, os dois começaram, outros entraram. E hoje tem uma equipe grande que envolve isso. E vocês viram aqui que quando termina um vídeo que é passado, há uma tela que se abre para você ativar o seu som de novo quando termina o culto, ativar o som para você poder falar com as pessoas que estão aqui no culto. E por que isso acontece? Porque há um anjo, a gente chama de anjo, eu dei o apelido de anjo, o nome de anjo, quem de longe controla o culto para a gente. Nós chegamos a ter mais de 100 pessoas participando dos nossos cultos online, eu pregando na minha casa, eu pregando de outro estado, as pessoas estão, porque a igreja se reinventou, ela foi saindo em torno das situações, pessoas mudaram de emprego aqui, estão prosperando mais do que antes da nossa igreja, e eu louvo a Deus, glorifico ao Senhor por causa disso. E alguns de nós descobrimos que precisávamos muito menos do que nós tínhamos, porque a gente achava que precisava de tudo aquilo, e por incrível que pareça, nós conseguimos sobreviver sem um shopping. O shopping fechou e a gente está vivo. O cinema está lacrado e a gente está vivo. Os peixes estão lá no mar e a gente não pode pescar e a gente está vivo. A gente não precisava disso, não para viver, mas a gente achava que precisava disso para viver. Jamais sobreviveríamos sem um hambúrguer do McDonald's. Mas a gente pode. Aproveitar a vida é entender que as oportunidades vão surgindo, nem sempre as pessoas entendem isso. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 10, continuando no mesmo raciocínio de aproveitar o tempo e fazer as coisas enquanto há de se fazer, porque aquele que entrou no descanso de Deus também, ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas. Deus não tem que cuidar de você se você já está com ele. Se você já foi para a glória, você já está do lado do Senhor, Ele não tem mais as preocupações que tem com você aqui, os desvios, as lutas, as tentações, as provações, que preocupam o Senhor, que cuida de você como um pai, cuida de um filho.
se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de ti, diz o próprio Jesus, não cessa, não tem mais isso, cessou. Hebreus capítulo 4, versículo 10 diz, porque assim como você descansar, Deus também descansa a seu respeito, que está tudo bem, você entregou-se para Ele antes, está tudo certo. Você não vai ter nada mais para fazer nesse sentido como as tarefas daqui, e Ele também não terá mais preocupações com você como tem hoje com a sua vida. Lá em Mateus no capítulo 6, a gente conhece muito bem, quando fala do tempo, quando fala da ansiedade, fala das preocupações. A partir do versículo, Mateus, para quem está anotando, 6, 31 a 34. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que nos vestiremos, porque os gentios procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam disso. Mas buscai primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, a justiça de Deus, não a justiça nossa. Tomara que morra. Isso é justiça do homem, não é justiça de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta cada dia a sua luta, sua dificuldade, sua provação, porque elas vêm sobre você. Agora eu quero te mostrar uma coisa terrível. Eu vou abrir minha Bíblia em 2 Crônicas, onde está repetindo a história que eu estou lendo em 2 Reis. 2 Crônicas, capítulo 32, é a mesma história. Agora veja, aqui é mais rápido. Crônicas é a história dos reis, e aqui está falando de Ezequias. Versículo 24 e 25 diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. 2 Crônicas 32, 24 e 25. Naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. Então ele orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Versículo 25, 2 Crônicas, capítulo 32. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele e contra Judá e Jerusalém. Qual foi a segunda palavra que Deus mandou Isaías falar com Ezequias? Você está curado. E eu acabo de te dar mais 5, 10, 15 anos. Existem pessoas agora que gostariam de ter apenas mais 5 minutos de vida, mais 20 minutos, mais um dia para pedir perdão e para resolver algumas coisas que não foram resolvidas, e não vão ter essa chance. Ezequias teve mais 15 anos, mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Ele se deixou levar e terminou fazendo besteiras. Está preparado para morrer é aproveitar as oportunidades que a vida oferece, sem desprezar a Deus, porque as pessoas sabem aproveitar as oportunidades da vida. O problema não é esse. O problema é que elas não sabem aproveitar as oportunidades da vida sem deixar Deus de lado. Valeu, Senhor. Brigadão aí, daqui para frente eu sigo, tá? Daqui para frente, ó, comigo aí. Deixa comigo que eu dirijo. Passa o volante aí. Tolice. Tolice. Ezequias vai cometer um monte de besteiras. Eu nem vou chamar de pecado, mas de tolices que vão custar caro para os seus descendentes. Por último, então aproveite. Quer estar preparado para a vida? Viva como se ela não fosse durar para sempre. Trate as pessoas como se aquela pessoa não fosse durar para sempre. Trate a você mesmo como se você não fosse durar para sempre. Trate as suas relações como se elas não fossem durar para sempre. Segundo, aproveite as oportunidades, mas com Deus do teu lado. Pega no braço dele, gruda com ele. Senhor, vem comigo. Essa casa é minha, então me ensina a cuidar dessa casa. Esse sítio é meu, me ajuda a cuidar desse sítio. Esse emprego, o Senhor que está para mim, então me ajuda a cuidar desse emprego e a ser o melhor aqui. Me ajude, me ajude. Me dê sabedoria e inteligência. Eu criei uma regra, uma coisa para mim, coisas minhas com Deus. Não, repare. Essa semana eu tive um problema para resolver na casa de minha mãe, e era um pedido de minha irmã já há muitos meses. Coloque a minha televisão na parede. A televisão dela ficava em cima de uma mesa, né, de uma
aquela coisa, gaveteiro, bota as roupas dentro, né? E ela queria que eu chumbasse na parede. Bom, problema nenhum, eu sei fazer isso, tenho ferramentas para isso. O único problema é que, pela misericórdia de Deus, alguém teve a ideia de construir casas rápidas, com placas de concreto com ferro dentro, dessa grossurinha de nada, enquanto a parede lajota desse tamanho, uma coisinha desse tamanhozinho assim. Mas o infeliz usou o melhor concreto que existia naquela época, e a melhor ferragem daquela porcaria daquela loja que devia estar vendendo esse troço barato, e construiu um monte de casa emplacando aquele tuf, 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 tuf. E quando saiu de lá, ele deve ter falado assim, eu quero ver alguém furar essa parede. E alguém diz assim, coloca para mim a televisão lá, que tem várias maneiras da mulher falar. Troca a televisão aí, coloca para mim. Quando a irmã fala assim, quando a mulher fala assim, já colocou essa televisão que já te pedi há 1 ano atrás para colocar? A esposa fala diferente. E eu disse, tá bom, vou colocar. No meio do meu braço já doendo, eu falei, Senhor Jesus, eu já sou amigo do farmacêutico, já conheço ele, já sabe, ei, se eu moro ali, vou levar o remédio lá. É só passar e falar assim, ele já sabe o que eu quero. 49. Mas ainda tem muito gás para queimar, desculpa. E aí o que acontece? Eu fui colocar o troço na parede. Para quem não sabe, eu vou ajudar você. Dá licença aí, vocês que sabem mais do que eu. Você coloca os parafusos atrás da televisão, pega um batom velho, isso é a forma mais estratégica. Lambreca o parafuso de batom, pega a televisão, pede um voluntário que enxergue para ficar lá atrás, segura a televisão na direção da parede, que o voluntário, preferência, é o dono da televisão, vai depois, se der errado, a culpa é dela, e diga, quando estiver na posição certa, você me diga, tá bom aqui? Tá bom aqui? Tá bom? Tá bom? Tá certo? Aí. Gruda o troço na parede, ainda dá uma esfregadinha. Quando você tirar, vai estar exatamente no lugarzinho onde você deve furar. Certo? Errado. No meu caso é errado, porque é aquele troço que, no lugarzinho de furar, é onde vai encaixar uma rodana que vai entrar, porque o lugar de furar são 2 parafusos do lado daquele lugar que eu marquei. Mas eu esqueci disso. Peguei a furadeira e disse, agora é tudo ou nada. E consegui. E de repente eu peguei um negócio de ferro e fui e coloquei. Disse, o que eu vou colocar aqui se os buraquinhos estão do lado e o furado está do meio? Veio uma frustração perplexa. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso nessa parede tão dura, Senhor. Juro, foi desse jeito essa semana. Semana passada, né? Hoje é domingo, começa a semana nova. Naquele instante você faz a coisa mais sábia quando você tem depois de 30 anos. Nada. Você para, vai até o banheiro, pega uma porção de água querendo se afogar na própria mão, enche a mão de água, joga na cara e faz uma oração rápida, que nem a do almoço. Obrigado por essa comida, amém. Oração de restaurante, obrigado por essa comida, amém. O cara não quer dizer que é crente, não quer orar no obrigado, Senhor, por essa comida, abençoe esse garçom que está trazendo, que ele traga mais ainda, que tenha muita saúde para trazer mais comida. A gente não ora assim, a gente faz assim, obrigado, Senhor, por essa comida, amém. E ora. Então eu fiz aquela oração, Senhor, me dá uma visão. Como aproveitar esses 2 buracos que eu já fiz, sem tirar a televisão do eixo, que ela tinha visto, do foco, e já tinha vazado. Me ensina como eu não quero perder esses 2 buracos, Senhor. Eu não quero perder esses 2 buracos, porque a parede é dura. E aí, Deus disse, calma, volta lá. Me dê sabedoria. Eu pedi ele sabedoria para usar os buracos que eu já tinha feito. É desse jeito mesmo. A Bíblia diz que para quem está achando graça, a Bíblia diz que quem não parece louco não é evangélico. Então eu sou evangélico. Porque o evangelho é loucura, um negócio assim. Eu sei que você sabe esse texto. E aí eu fui lá e peguei os 2 ferrinhos que tem cada um 2 buracos para poder encaixar naquele buraco. E eu percebi que se eu usasse o buraco daqui, que eu já tinha feito, no ferrinho, no buraco que precisava aqui, era só furar mais um aqui. E que se eu usasse o buraco daqui no ferrinho, o buraco de fora aqui, que eu já tinha feito, com o buraco aqui de dentro, mais ou menos você está entendendo, eu furasse só mais 2 buracos, eu aproveitaria os 2 que eu já tinha feito, era só fazer mais 2, e eu simplesmente chegaria a televisão 1 milímetro para cá, coisa que ela não perceberia. Se ver esse filme vai descobrir depois, mas eu tirei a televisão do lugar que você escolheu. Eu botei ela 1 centímetro para cá. Ela não sabe até agora. E também não está acompanhando, vai saber depois se ver o vídeo. E deu certo. Peguei meu carro, vim embora na estrada, aconteceram algumas coisas que me aborreceram, algumas coisas chatearem. Sabe o que eu lembrei? Quando eu dei de frente com a situação complicada, eu falei, Senhor, me dá a sabedoria do buraco, do parafuso. Me ajuda a saber como eu faço para aproveitar essa situação. Como eu vou resolver isso? E a partir de agora vai ser assim. Senhor, me dá a sabedoria do parafuso. Do buraco errado ali. E ele vai me mostrar sempre como sair e aproveitar aquilo que eu tinha feito, que eu achava que estava errado, mas na verdade podia estar certo se eu fizesse de outro jeito. Sabe, quero terminar essa mensagem dizendo para você o seguinte. Você só vai estar preparado para viver
ou para morrer, se você entender aquilo, a primeira coisa que o irmão gritou ali e falou pura verdade. Quem é que está no comando de todas as coisas? O único comandante da vida e da morte é Deus. Quem não sabe disso, não está preparado nem para morrer e muito menos para viver. E não sou eu que estou falando. Porque uma fruta que essa pessoa come veio de Deus. Uma chuva que cai veio de Deus. Um sol que brilha. Eu estou com uns pezinhos de acerola, mas que não quer crescer nem a base de oração. Porque eles foram plantados estrategicamente pelo jardineiro debaixo de uns pés gigantes de jaca lá de casa. Que agora eu estou orando para a jaca não cair em cima dele e acabar com o serviço. E eles não crescem porque o sol não bate nele. Então, pé de acerola precisa de sol. E eu vou lá para a região dos lagos, um sol de lascar. A irmã fala, estou colhendo acerola todo dia, pastor. O senhor quer levar um pouquinho? Eu quero. Porque o meu pé vai demorar muito a dar acerola. E agradeci a irmã Aparecida e trouxe a acerola. A popa. Deve ser a parte de trás, a poupança da acerola. E eu trouxe para poder fazer suco lá em casa. Sabe, a gente não consegue entender que a vida é uma coisa simples. Porque tem um Deus do comando. Ela é simples, não é porque você é bom, não. A gente não vale nada, mas porque Deus está no comando. Em 2 Crônicas, naquele texto que eu li para vocês, que diz que Ezequias pisou na bola com a oportunidade que teve, acontece algo maravilhoso que eu quero aconselhar você a fazer agora também. O versículo 26, eu li 24, 25, diz, Ezequias teve uma doença, orou, Deus curou, mas não correspondeu a Ezequias ao benefício que foi feito. Aí o versículo 26, ele cai em si, olha que maravilha. Ezequias, porém, se humilhou, por ter se exaltado o seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio contra eles nesses dias aqui. Ele foi poupado de novo. Errar, vamos lá, você conhece esse versículo. Errar é humano, permanecer no erro é outra coisa. Está em 2 alguma coisa, alguém que disse lá. 2 Renan, capítulo 1, versículo 3. Ezequias errou. Você precisa aprender a se arrepender. Arrepender dos seus erros. Deus está te dando mais 1 ano de vida. Mais 5 anos. Mais 10 anos. Mais 15. Quantos anos mais você quer de vida? Não, haja paciência. Deus dê paciência para o marido. Ela disse, eu quero mais 50, pastor. Então eu vou dizer, quantos anos você quer mais? Sabe, quer dizer para você uma coisa. Ele vai dar. O que tiver que ser meu, será meu. O que tiver seu, será seu. Mas tem uma coisa muito clara no Novo Testamento, que é feito para isso. O Novo Testamento foi feito por causa disso. Que está em Atos. Você conhece? Capítulo 4, para quem está anotando, versículo 20. Atos 12. Atos 4, 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome entre as pessoas desse mundo, dado entre os homens, pelo qual as pessoas possam ser salvas, que importa ser salvo. Em outras palavras, só Jesus Cristo salva. Voltando para João, o livro anterior, capítulo 11, versículo 25, 26, 27, disse Jesus, eu sou a ressurreição. Lázaro estava morto. Marta diz, eu sei que ele vai ressuscitar um dia. Eu estou dizendo, não, minha filha, eu sou a ressurreição. Sou eu que dou vida. Agora, aqui. Não estou falando lá, depois com meu pai. Estou falando aqui comigo. Jesus está falando sobre Marta. João capítulo 11, 25, 26, 27. Diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela responde, sim, Senhor. Respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus, que deveria vir ao mundo. Ela está falando o Messias, o prometido. Ela reconhece quem ele é. E por último, também marca nossas vidas, João 14, e eu vou pedir a você para falar comigo, 6. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, vamos juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ezequias errou depois de ter ganhado a bênção. Você já errou muito depois das bênçãos que você ganhou. É hora de dizer, Senhor,
Eu quero estar preparado para morrer reconhecendo que a autoridade deste mundo é do Senhor. Então, se você entende que a vida não vai durar para sempre, você entende que deve aproveitar as oportunidades sem desprezar Deus, você entende que a autoridade da vida é dele, você está preparado. Quero dizer para quem é cristão aqui uma coisa. Eu me assusto quando eu pergunto para uma igreja, você está preparado para morrer? A pessoa diz não. Porque você é obrigado a estar. Você tem a obrigação de estar. Porque aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, diz a palavra, é como ovelha, todo dia levada à morte. Que Deus abençoe você. E eu não quero dizer que você vai se jogar na frente da morte, procurar morrer, como tantas vezes dá vontade. Não é isso. Eu estou dizendo é que você vai viver a tua vida, sabendo que ela passa, aproveitar as oportunidades, ter Deus do seu lado, mas quando ela for, você vai dizer, Senhor, tudo bem. A minha avó, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, escuta, escuta. Corais cantando. Escutava coros cantando antes de morrer. Meu avô viu o céu se abrindo. Olha o céu, olha os anjos. Não sei o que a gente vai ver, o que alguém vê. Mas eu quero que você saiba o seguinte, independente do que se vê, é o que se tem. Eu quero confiar que você tem a certeza da salvação. Se alguém quer aceitar Jesus Cristo esta noite como Senhor e Salvador, é melhor você fazer isso agora. E se alguém aqui tem medo de morrer, melhor você não procurar um psicanalista não, você está precisando é de Deus. Procura um pastor. E ele talvez te mostre que não precisa ter medo. Porque a morte é exatamente como a vida. Ela passa. Faça o seu melhor, mas faça como se fosse a última chance. Mas alguém que aceitar Jesus, levanta a mão onde você está. Porque você entendeu o que eu falei. E você acha que não está preparado. Então eu vou te dizer, a melhor coisa para começar a preparar essa bagagem, como disse a irmã Amala, é dizer, Senhor, eu quero entregar minha vida para Ti. Eu estou preparado. Deus te abençoe, você está afastado, é isso? Você está retornando agora? Então você entende tudo o que eu falei. Amém, Deus abençoe você. Eu vou ter o privilégio de conhecer seu nome e orar por você. Vem cá. Obrigado por esta noite, obrigado pela vida de Rosângela. Que ela seja uma rosa do Senhor nesse jardim, aqui nesta igreja. Que o Senhor a ajude a ter amigos, a conhecer uma nova família. Ela vai ter uma semana de lutas, uma semana de dificuldades, uma semana de provações, como todos nós temos. Mas sei que ela vai vencer em nome de Jesus. Eu já quero pedir ao Senhor a vitória sobre a vida dela, para que ela esteja conosco outras vezes, tenha novas amizades, a gente possa se falar, ela possa entender que lugar gostoso o Senhor tem para ela aqui, ou se não for aqui, que o Senhor a prepare, mas que ela, a partir de hoje, nunca mais se afaste das coisas do Senhor, da casa do Senhor. Leva em todos, Deus, em paz e segurança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos que estiveram aqui reunidos esta noite, com o povo do Senhor, em tudo quanto é canto deste mundo, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor, uma boa semana. Obrigado, André.